Em 2016 tem um projeto que eu amo, que pouca gente fala, que foi ao ar em 2017, que eu mudei uma cidade inteira, né? Virou 3 artigos científicos em revista de saúde de primeira linha. Foi Jaguariúna, no interior de São Paulo. A gente pegou 53 mil habitantes, mudando o hábito da galera. Foi assim, um trabalho que eu amei fazer. Que incrível isso. E aí, depois de 2019, 2018, eu viajei N países do mundo. Então, fui para Coreia, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, só estudar política de saúde pública. E tem um documentário, depois a gente compartilha o link aqui. Um documentário que está na Globoplay, mas passou no GNT e tal. Muito legal, falando da questão do estilo de vida. Então, eu vi você falando de uma escola, acho que fez parte do seu estudo, né? Uma escola dos Estados Unidos que aumentou a... Hora zero. Foi isso? Pô, essa escola fazendo meia hora de... 1 milha, 1.609 metros. Explica assim, eu achei tão interessante isso. Foi em 2003, em Illinois, um professor de Harvard falou o seguinte, cara, esse negócio da atividade física, ele falou, se eu puder escolher só um órgão mais beneficiado no corpo humano com atividade física, é o cérebro. E ele queria provar isso. Então ele pegou um professor de educação física lá, numa escola pequena em Illinois, e falou assim, vamos fazer o seguinte, todo dia, antes de começar a aula, as crianças vão correr 1 milha. As condicionadas corriam em 8, 9 minutos, as outras em 15. 1 milha dá quantos quilômetros? 1 quilômetro, 609 metros. Tá, quase 2 quilômetros. E aí a gente vai ver em 2, 3, 4, 5 anos o que vai acontecendo com essa molecada. E a preocupação deles não era a criançada emagrecer? Zero. Tá. Então, separou essa escola das outras escolas nos Estados Unidos para medir desempenho escolar em matemática e estudos sociais, nesses concursos mundiais. Tá. Estados Unidos ficava, se não me engano, em 21º e 24º. Tá. Essa escola ficou em 1º e 6º. Depois de quanto tempo? 3 anos. A partir de 3 anos até... mais... Só com isso ou mais outras coisas? Só com 1 milha por dia. E aí, olha que sensacional. Isso deu origem a toda a mudança do sistema escolar na Finlândia. Então, nesse documentário, eu vou até a Finlândia. Eles começam em 2010 com esse sistema, com menos de 10% das escolas. Em 2018, já eram quase 90% dessas escolas. Não tem nenhuma aula que você faça lá que não tem movimento. Geografia, matemática, história, não importa. Tudo tem movimento. Mas como que eles fazem isso? Por exemplo... Você não tem carteira, tá. é uma bola. Aula de matemática, às vezes, é ao ar livre. A professora tem uma bola na mão, vai te perguntar, ela joga a bola. Entendi. Tudo para manter seu estado de alerta, sua Porque não tem uma coisa mais estática do que uma sala de aula, se for pensar. Pelo menos na minha época, né? É isso. Não, e é isso. Não ainda muda, tá, né? E aí, quando você pega os benefícios da atividade física e pegando aquele gancho... Desculpa interromper. E o professor até te pune se você se movimenta muito. Né? Fica quieto aí. Exato. E aí é engraçado, porque aí a partir desse estudo vieram centenas de milhares de estudos mostrando atividade física, melhor estado de alerta, concentração, aprendizagem, memória, produz novos neurônios, diminui a perda de cognição ao final da vida e diminui a incidência de depressão, ansiedade e doenças da mente como Alzheimer. Então, isso você tem o efeito e a explicação para isso. Por que a atividade física, seu corpo inteiro está se movimentando, está criando o céu? O que é que você faz? Tem várias coisas, né? Para começar do começo, na origem da espécie, nunca sobreviveu um ser humano que não fosse apto ao movimento. Exatamente. Então, se você pega os últimos 350 mil anos da história, quando a gente tem a nossa raça ali, se você não se locomovesse muito, lutasse... Primeiro a gente era nômade, coletor e caçador. Você precisava do movimento. Isso só começa a mudar depois de 1950, 1960. Mas aí a gente vai chegar na sua pergunta. 1989. O Brasil tinha só 13,9% da população acima do peso. Tá? E tinha menos de 2% da população em academia. Eu lembro quando era criança, a academia não era uma coisa assim que... Raríssimo. Era só aqueles... Marombado, que era peso de ferro, aquelas coisas bem... Hoje, você tem quase 8% da população em academia. E você tem 66% da população acima do peso. Olha a escalada que foi de... E é normal as pessoas quererem relacionar isso à alimentação. Mas não é... A alimentação é um pequeno fator aí. Sem querer desmerecer a alimentação. Mas até final da década de 80,
um brasileiro dava em média 10 mil passos por dia. Se você pegar o seu relógio ou medir, um brasileiro hoje, em média, os estudos mostram que ele dá 2.400 passos por dia. Quando você vê a quantidade de calorias de 10 mil passos, 2.400 passos, a gente está falando que um cara está deixando de gastar 400 calorias todos os dias. Então eu faço um desafio com quem... E não necessariamente ingerindo menos alimento para compensar isso, não né? Está ingerindo menos. Eventualmente está até um pouquinho mais. Então, quando uma pessoa fala, atividade física não resolve. Eu falei, não resolve. Então eu falo o seguinte, me faz 90 dias, escolhe o seu jeito, você vai gastar 400 calorias por dia. Invariavelmente, essa pessoa primeiro muda a composição corporal e emagrece. Ponto. Então, até por isso, todo o nosso corpo depende do movimento para funcionar bem. Então, você não vai encontrar nenhum médico, do pediatra ao geriatra, passando por um oncologista, eu sou membro do Conselho do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, passando por cardiologista, endócrino, todos eles vão indicar atividade física. Por uma questão de sobrevivência, de adaptação ao meio ambiente, todos os nossos órgãos respondem melhor ao movimento. Então, quando você fala da atividade física em relação ao cérebro, você pode falar liberação de uma série de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação do bem-estar. E uma coisa está ligada à outra. Você tem dois sistemas que controlam o nosso sono. Um é o ciclo circadiano, dia e noite, mas você tem um sistema que é o sistema chamado adenosina. O que é a adenosina? Tudo que você vai gastar de energia é uma moeda que o nosso corpo tem que chamar ATP, né? Então você gasta ATP. Sempre que você gera energia, o produto disso é a adenosina, tá? Então quanto mais adenosina você tem, mais sono, mais cansado você fica. Então pensar gasta energia. Bom, nosso cérebro gasta 20% da energia que a gente gasta ao longo do dia. Coração bater, enfim, tudo isso gasta energia. Então, se você faz atividade física, você tem muito mais adenosina, você tem um sono reparador melhor. O sono, ele é o pilar de tudo. Sem sono, você não tem estilo de vida. Então, dorme pouco. Então, isso melhora muito a saúde emocional. Então, a atividade física indiretamente contribui com a melhora da saúde emocional, não só pela liberação de neurotransmissores, mas porque vai melhorar a qualidade do sono, enfim. Você tem produção de novos neurônios. Hoje é provado que você, fazendo atividade física regular, você tem neurogênese, ou seja, você começa a produzir novos neurônios. Outra coisa, você, às vezes, a pessoa mais velha, fisicamente ativa, até tem sinais de Alzheimer, mas você tem, como você falou, as sinapses, outros caminhos que foram encontrados ali e que você não manifesta a doença. Então, você tem um hormônio chamado irisina, né, que o nosso corpo produz quando a gente faz atividade física, que ele é muito benéfico para a saúde do nosso cérebro. A gente passou pela pandemia, e aí quando você pega as pessoas fisicamente ativas com sedentárias, o índice de mortalidade e internações em pessoas fisicamente ativas é infinitamente menor. O nosso corpo tem um sistema imunológico muito mais eficiente. Quando eu tenho um sistema imunológico mais eficiente, quando uma célula começa a reproduzir errado, eu consigo fazer esse controle. Então, hoje a gente sabe que uma das maiores causas de câncer, para vários tipos de câncer, é o sedentarismo. Então, você tem uma ligação direta do sedentarismo com as principais causas de morte. E também a musculatura também mais frágil, ela causa mais acidente, porque os impactos são maiores. Você tem hoje, muito bem estabelecido, acima de 60 anos, quanto menor a massa muscular, principalmente de pernas, menor a sua expectativa de vida e mais perto você está da demência. Caramba, da demência? Da demência. Então, eu até escrevi uma coluna, eu sou colunista do Globo, sobre a força das pernas. Você perde força de perna, cara, tem alguma conexão que ainda... Então, hoje é muito bem estabelecido. Tanto que um dos exames que tem para as pessoas mais idosas é o stop and go. Você sentar, levantar uma distância de 5, 6 metros, volta e senta. Quanto mais tempo você... E mais você precisa de ajuda nesse trajeto, menor é a sua expectativa de vida. E é engraçado que um dos países que eu fui foi a Coreia do Sul e conversei com um ex-ministro que montou o programa de qualidade de vida lá. E ele fala que tudo foi baseado em cima do movimento, porque na década de 70 eles perceberam que as pessoas que moravam no alto da colina viviam mais e gastavam muito menos em saúde.
E aí eles começaram uma série de estudos estimulando a atividade física. Então, o movimento ele é fundamental. A alimentação, importantíssima. O sono é a base dos dois. Só para você ter uma ideia. Se comparar você com você mesmo, uma noite que você dormiu bem, uma noite que você dormiu mal, na noite que você dormiu mal, você vai comer, em média, 350 calorias a mais. Porque você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade e mais o do estresse. Quando você dorme mal, como é o seu humor comparado quando você dorme bem? Você está mais mal-humorado. Sua atenção é pior, sua memória é pior. Você é mais irritado. Isso com uma noite de sono mal dormido. Quando você tem privação contínua de sono, você está lascado, né? Então, você tem os pilares, né, de um bom estilo de vida, que é você tentar uma alimentação mais adequada, sem dúvida nenhuma, combater o sedentarismo, tentar dormir. E aí, o quarto pilar, que é a espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade. Isso tem... Hoje você tem estudos, já é comprovado cientificamente, que pessoas que são mais nervosas, mais reativas, coléricas, que não têm propósito, que não praticam o perdão e o auto-perdão, têm 33% mais chance de ter um problema cardíaco, 27% de chance de ter câncer a mais e uma expectativa de vida até 6 anos menor. Que doideira, porque é o lance do propósito, né? De então, você... Tem um estudo, até foi minha coluna... É tipo um amortecedor, né? Minha coluna do Globo hoje, né? Mas imagino que muita gente também deve meter o pau e falar, nada a ver, que Então, antigamente era muito subjetivo. Hoje você tem uma ciência grande por trás disso. Então, tem um estudo que foi a minha coluna hoje. Pegaram 700 pessoas bem humildes de Boston, Universidade de Harvard, e acompanharam por 76 anos essas pessoas. Já eram adolescentes. Então, acompanharam de 15, 10 anos até 90 e tanto quem sobreviveu ali, um grupo de 700 pessoas. Algumas morreram e tal. Quem que eram as pessoas mais felizes e longevas? As pessoas que tinham relações sociais mais profundas. Então, aquela pessoa que vai nutrir, sabe, um tipo de rancor, que não vai perdoar, que vai se isolar, essa pessoa inevitavelmente vive menos. Porque a gente é ser sociável, a gente só sobreviveu. A pandemia meio que provou isso, né? E aí, eu gosto de ficar em casa, gosto, então fica 6 meses pra você ver. E aí você vê, né? Tudo isso, se a gente busca a origem do ser humano, você vai falar, não sobreviveu quem não se agrupou e não sobreviveu quem não fez movimento. Sapiens, né? Você leu Sapiens? Sapiens fala muito disso. E hoje, o que a gente está fazendo? A gente está se isolando. A gente, cada um no seu cantinho, cada um tem a sua razão, não convivo com ele porque ele pensa diferente de mim, que ele trouxa, não faz atividade física. Tudo que a gente trabalhou esse tempo todo de achar coisas em comum para criar grupos, a gente está separando. Você sabe que o Brasil é o país com o maior nível de sedentarismo entre adolescentes do mundo. Do mundo? 83%. Eu ia chutar Estados Unidos, né? 83% do Brasil. Porque aqui nada é feito, né? Então, aí a gente vem para as políticas de governo, né? Porque se isso que você está falando e tem dados que você está falando que comprovam, a gente está falando em economia do Estado, não é? Então, mas por que não faz? Então, por quê? Vai ter eleição ano que vem. O Estado vai economizar uma grana com o SUS, vai economizar grana com uma pancada de coisa, né? Com os velhinhos e tal. Então, eu acho que a Globo devia pegar o meu documentário e colocar no meio do debate. Porque eu entrevisto o prefeito de Copenhague. E ele você fala do lance das academias. Lá, menos de 2% da população está em academia. Mas 80% da população se locomove de bicicleta no mínimo 8 km por dia. E aí você vê Você vai para a Europa, muito lugar não tem elevador e a galera, os velhinhos, sobe escada, desce escada, com compra, que não sei o quê. E assim, lá você tem uma política de saúde pública estruturada. Então, eu fui na Finlândia, eu fui na Dinamarca, e a melhor que eu vi foi em Seul. O que é uma política boa, assim? Eu gosto de Seul, porque o Brasil é grande, né? Então, primeiro, quem financia isso? Todo o imposto do cigarro é para isso. Então, tem um dinheiro destinado claramente para isso. Aí, outra coisa. O sistema de saúde lá é assim. Se eu ganho mais, eu tenho um desconto um pouquinho maior no meu salário, né? Mas eu tenho ali um serviço público de muita qualidade para fazer o meu atendimento. Se eu vou fazer algum exame extra, eu pago um pouquinho, o governo paga um pouco. Beleza. Agora, se eu me engajo
nos programas de qualidade de vida deles, eu passo a não pagar. E o que seria isso, por exemplo? Fazendo o quê? Fazendo atividade física. Então, eles têm um rio lá igual o Rio Pinheiros. Que eles comprovam que você fez? Então, eles têm um rio lá igual o Rio Pinheiros. Tá. Né? Então, cada ponte você tem um equipamento público. Ou aula de Tai Chi Chuan, ou quadra de tênis, ou academia da terceira idade. Você se inscreve. Você está indo lá com regularidade, beleza. É tipo escola. E vou te falar, você quer saber uma outra? Escrevi uma coluna no Globo, deu o que falar. O que foi? No Japão é lei, cara. Entre 40 e 70 anos, o plano de saúde é obrigado a medir sua circunferência abdominal. Se não tiver controlada, o plano de saúde perde subsídio do governo. O plano de saúde? Sim, ele é obrigado a controlar. Então, o que ele faz? Pô, Vilela, você conseguiu controlar a sua circunferência, você diminuiu, você não tem aumento esse ano. Ah, sua circunferência aumentou, você tem aumento.